Quando falamos em São Paulo Futebol Clube, falamos de paixão, garra e história. Um clube que, desde sua criação, lutou contra adversidades, superou desafios e se consolidou como uma das maiores potências do futebol brasileiro e mundial. Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada no tempo e conhecer a história do tricolor paulista. Vamos entender suas origens, os grandes momentos e o que tornou o São Paulo tão respeitado. Prepare-se para reviver as emoções de conquistas e decepções, porque essa é a história do São Paulo Futebol Clube. A história do São Paulo começa em 1930, mas com um início conturbado. Fundado em 25 de janeiro de 1930, o clube passou por dificuldades financeiras, o que quase resultou em sua extinção logo nos primeiros anos. Após um breve fechamento, o clube foi refundado em 16 de dezembro de 1935. Essa fundação foi marcada por um espírito de superação, com a ajuda de empresários paulistas que apostavam no potencial do São Paulo. Esse foi o primeiro sinal da resiliência do tricolor, que desde então mostrou sua determinação em se tornar uma das forças do futebol brasileiro. Nos anos 40, o São Paulo começa a se destacar. A contratação de Leônidas da Silva, o Diamante Negro, ídolo da Copa do Mundo e um dos maiores jogadores da época, foi um divisor de águas. Com Leônidas no elenco, o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista em 1943, 1945, 1946, 1948 e 1949. Essa sequência de vitórias marcou o tricolor como um dos principais times do estado e consolidou sua posição de destaque. O clube se tornava cada vez mais popular e ganhava uma legião de torcedores apaixonados que acreditavam no seu potencial para dominar o cenário esportivo. Durante os anos 50, o São Paulo enfrentou um dos maiores desafios da sua história, a construção do estádio do Morumbi. Um projeto ambicioso que começou em 1952 e foi concluído em 1970. O estádio foi um símbolo do crescimento e da grandiosidade que o clube buscava. Apesar das dificuldades financeiras e das críticas, o São Paulo não desistiu de construir seu próprio estádio. O Morumbi se tornou um marco para o futebol brasileiro, consolidando-se como a casa do tricolor e um dos maiores estádios particulares do mundo. Essa obra foi uma prova do espírito de superação que sempre marcou a história do clube. Com o Morumbi consolidado como casa do São Paulo, o clube começou a alcançar grandes conquistas dentro de campo. Em 1977, o São Paulo conquista seu primeiro campeonato brasileiro, sob o comando de jogadores como Serginho Chulapa e Valdir Pérez. Mas foi nos anos 80, com a chegada do técnico Tele Santana, que o tricolor viveu uma fase mágica. Com um time que unia técnica e raça, o São Paulo conquistou o Campeonato Brasileiro de 1986, destacando-se com jogadores como Careca, Müller e Silas. A era Tele preparava o terreno para o São Paulo conquistar o mundo na década seguinte. Os anos 90 foram uma época de ouro para o São Paulo, com conquistas que elevaram o clube ao status de gigante internacional. Em 1992 e 1993, o São Paulo conquistou a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes, enfrentando e vencendo equipes de peso como o Barcelona e o Milan. Comandado por Tele Santana e jogadores icônicos como Raí, Cafu e Zete, o São Paulo encantou o mundo com um futebol ofensivo e disciplinado. Essas vitórias consolidaram o São Paulo como um dos maiores clubes do mundo e o tricolor paulista ganhou o respeito e a admiração de torcedores ao redor do globo. Nos anos 2000, o São Paulo voltou a brilhar. Em 2005, o clube conquistou novamente a Copa Libertadores e, em seguida, o Mundial de Clubes, derrotando o Liverpool em uma partida histórica. Com uma equipe liderada por Rogério Ceni e jogadores como Lugano e Amoroso, o São Paulo se consagrou mais uma vez no topo do futebol mundial. Na sequência, o tricolor paulista conquistou o tricampeonato brasileiro consecutivo em 2006, 2007 e 2008, um feito inédito na era dos pontos corridos. Esse período consolidou o São Paulo como o maior campeão da era moderna do futebol brasileiro. Depois dos anos de ouro dos anos 2000, o São Paulo passou por uma fase de dificuldades e reconstrução.
Entre altos e baixos, o clube enfrentou crises administrativas e temporadas sem títulos de expressão. Mas, em 2021, o tricolor encerrou um longo jejum ao conquistar o Campeonato Paulista, mostrando que o espírito de luta permanece vivo. Atualmente, o São Paulo trabalha para se reestruturar financeiramente e aposta na formação de jovens talentos para retomar o caminho das glórias. A torcida, sempre fiel, continua apoiando o time, que busca voltar a ser protagonista no futebol brasileiro e internacional. A história do São Paulo é marcada por momentos de superação, conquistas e paixão. Desde a sua fundação até as grandes vitórias internacionais, o tricolor paulista construiu uma trajetória de respeito e admiração. Hoje, o clube ainda enfrenta desafios, mas sua história mostra que ele sempre encontrará uma forma de se reinventar. Esse é o São Paulo Futebol Clube, um time de tradição, de títulos e de uma torcida apaixonada. E aí, torcedor, qual foi o momento mais marcante para você? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com outros são paulinos que também carregam o tricolor no coração. Até o próximo vídeo!